Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanusa Kylie, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar... é assim que acontece, papel de parede. Mas tá valendo. Agora vocês descobriram que isso aqui é um adesivo. Tá ok? Pode continuar o vídeo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Salomão, filho de Davi. Eu estudando sobre a história de Salomão, lendo sobre a história dele, né? Eu separei as três características assim, mais importantes da vida de Salomão, que são características assim, que a gente pode adquirir para a nossa vida, que nos edifica e que são características importantíssimas para cada dia da nossa vida, para buscarmos mais o Senhor isso. Mas antes de começarmos a falar sobre as características, eu gostaria de ler para vocês. Salomão significa pacífico, é um nome que possui origem na palavra hebraica Shalomon, de Shalom, que significa paz. Não é de se espantar, né, gente? Porque uma pessoa sábia automaticamente é pacífica. Quem foi Salomão? Filho de Davi, autor de 3.000 provérbios e de mais de 1.000 canções. Botânico, biólogo, homem mais rico e sábio. Tá aí algumas coisinhas importantes sobre Salomão. E vamos para as características. A primeira característica que eu notei de Salomão, assim, lendo sobre a história dele, foi humildade. Tá, aí você me pergunta, mas Vanusa, onde que tá escrito isso? Tá, ó, no livro de 1 Reis, capítulo 3, vou ler para vocês a partir do versículo 3. Salomão amava o Senhor, ó. Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios, queimava incensos nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1.000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peço o que você quiser que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Eu amo Davi também. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a história de Davi. Mantiveste para com ele esta grande bondade, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo, que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Vimos que Salomão se manteve uma pessoa humilde. Por que eu digo isso? Porque Salomão teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse. Ele poderia ter muito bem pedido riquezas, mulheres, ou a morte mesmo de seus inimigos. Inúmeras coisas que Salomão poderia ter pedido para Deus, mas o que ele fez? Ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar sobre o povo de Israel, sabedoria para tomar as decisões certas. Então, eu acredito sim que Salomão foi humilde dessa parte, pois ele teve a oportunidade de pedir outras coisas. Será que se acontecesse isso com nós pediríamos sabedoria? Pediríamos, assim, uma qualidade ou pensaríamos só em bens materiais?
Então, a primeira característica de Salomão foi que ele foi humilde. E aí, prosseguindo no texto, no versículo 10 do capítulo 3 diz, 11, perdão. E Deus lhe disse, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que fareis como você pediu. Ele deu um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Então, esse pedido de Salomão agradou tanto o coração de Deus que ele resolveu dar mais que isso. Deu a Salomão riquezas, glórias, entendimento, né? Então, a primeira característica é essa, humildade. Que possamos ser como Salomão, humildes, né? Reconhecermos nosso limite, pois Salomão, ele reconheceu que ele era um moço frágil, sem entendimento suficiente para governar um povo tão numeroso. Então, ele já foi de cara e pediu para Deus sabedoria, entendimento. Salomão foi muito humilde desta parte e Deus se alegrou tanto disso que resolveu dar algo mais a ele. Que possamos ser como Salomão, humildes, reconhecermos nossas falhas, reconhecermos que somos pequenos, que precisamos do Senhor, que precisamos da sabedoria do Senhor a cada dia. Todos os dias nós precisamos que Deus nos dê sabedoria e entendimento, principalmente para discernirmos o que é justo, discernirmos o que é certo e errado, para tomarmos decisões diárias. Tanto pode ser uma coisa assim grandiosa ou uma pequena coisa. Nós temos que ter essa humildade de nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer que nós precisamos dele, que nós precisamos da sabedoria dele. E vamos para a segunda característica. A segunda característica é sabedoria. Já é interligado, o primeiro com o segundo, né? Sabedoria. Salomão pediu sabedoria ao Senhor. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Salomão, ele mostrou sabedoria, mostrou que ele já havia adquirido sabedoria, o entendimento, logo no primeiros dias, eu acredito que nos primeiros dias do reinado dele, porque foi quando ele tinha que julgar uma situação onde havia 2 mulheres e uma criança. As 2 mulheres se diziam mães dessa criança. Porém, Salomão foi tão sábio que ele disse, bom, se vocês 2 estão brigando, né, por essa criança, vamos decidir isso de uma forma. Ele mandou que partisse com a espada a criança ao meio. Assim, uma mãe ficava com a metade, a outra mãe ficava com a outra. E nesse momento, uma ficou calada, não agiu, não teve reação, e a outra reagiu falando, não, meu senhor, não faça isso, por favor, eu não sou mãe dele, dê a outra que ela é mãe, para que ela cuide dele e tal. E naquele mesmo momento, Salomão agiu de uma forma tão sábia que já entregou de cara que quem era a mãe verdadeira. Porque o amor da mãe verdadeira se aguçou ali naquele momento, porque nenhuma mãe, né, quer ver seu filho prejudicado, quer que aconteça mal a algum filho. Então, de cara ele já soube quem é a mãe verdadeira. Então, isso já foi uma forma de agir com sabedoria de Salomão. Assim como todas as outras vezes,
Ele também foi tão sábio a ponto de colocar para cada tribo, eram 12 tribos, né? Em cada tribo tinha um governador. Ele teve essa capacidade, teve essa sabedoria de não pensou assim em momento, não, eu sou rei, eu vou reinar sobre todo mundo, só eu, ponto, ponto, ponto. Não, ele teve a sabedoria de colocar um governante para cada tribo, para assim, quando chegasse a ele, somente o que fosse assim muito, muito importante mesmo, coisa que os governadores não podiam resolver. E que possamos ser sábios como Salomão, né, gente? Ai, nossa, meu sonho. Poder um dia, assim, ter tanta sabedoria para... Não só para mim, né? Mas para ajudar outras pessoas que precisam de uma direção, de um conselho, né? A terceira característica é prosperidade. Salomão se tornou um homem muito próspero, teve um reino próspero, uma vida próspera, se tornou um homem próspero, no qual, assim, as pessoas nem acreditavam ao redores, né, do povo de Israel. As pessoas, assim, gostariam de conhecer Salomão, de ver de perto se realmente ele era tão rico assim, se realmente o seu reino era tão próspero assim. Inclusive isso aconteceu com a rainha de Sabá, né? Que não acreditava e não acreditava nessa história, e ela foi até Salomão para conhecer Salomão, conhecer o reinado lá, e para ver com seus próprios olhos, realmente era isso. E essa é a consequência. Eu acredito que prosperidade tá aqui como uma das principais características de Salomão, né? Mas a prosperidade, eu acredito que tudo foi consequência da fidelidade de Salomão, da humildade, da sabedoria de Salomão. E automaticamente a prosperidade veio como consequência, né? Além disso, né? Salomão, assim como nós, como cada um de nós, Deus tinha um propósito para a vida de Salomão. O propósito de Salomão era construir o templo de Deus. Isso era o desejo do coração de Davi. Porém, não foi da vontade do Senhor, eu acredito, e isso passou a ser um propósito para Salomão. Salomão tinha que cumprir esse propósito, que era construir o templo de Deus, no qual creio eu que, com certeza, é óbvio, que se não fosse a sabedoria de Deus, talvez não seria construído com tanta perfeição como ficou. Você lendo Reis, lendo a história de Salomão, você já conhece cada detalhe dessa construção. Que demorou 7 anos, mas foi uma construção, um propósito que Salomão tinha na vida e que se cumpriu. Essas foram as 3 características principais, assim, que mexeu bastante comigo sobre a história de Salomão, e que possamos ter isso como exemplo para a nossa vida, né? Nos entregarmos ao Senhor e pedir que Ele nos dê essa sabedoria necessária, que Ele nos guie pelo caminho dEle, por onde Ele quer que nós vamos, nós seguimos, e pedir sempre a sabedoria para discernir o que é certo, o que é errado. E então é isso, gente. As 3 características sobre a vida de Salomão foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado. E gostaria de convidar vocês para estar lendo sobre a história de Salomão, que fica a partir do primeiro capítulo de Reis. Se vocês quiserem também ler a história de Davi, que é muito emocionante, do pai de Salomão, que fica em 1 Samuel, 2 Samuel. Aí em seguida vem Reis, que é
conta mais a história de Salomão, até o capítulo 11, tá? Uma história bem interessante, são características, são pontos, assim, importantíssimos que nos edificam muito, que a gente pode levar como exemplo da nossa vida e começar a praticar todos os dias, tá bom? Beijo, galera, fica com Deus e até o próximo vídeo.